Bom, galera, hoje a gente inicia a nossa aula do terceiro bimestre, né? Os nossos conteúdos do terceiro bimestre. E o foco nesse terceiro bimestre é estudar sobre o continente africano. Para quem fez lá a disciplina não, perdão, a eletiva de africanidades, vai se lembrar de algumas coisinhas aqui que são bem interessantes, fazer correlações. Bom, quando a gente vai falar um pouco sobre África, e aí eu vou trazer uma abordagem que está proposta ali no nosso guia de aprendizagem, que é baseado, obviamente, no currículo do Estado de São Paulo, né? O currículo para a terceira série, terceiro bimestre. Eu tenho acompanhado as aulas do Centro de Mídias, ou melhor, do Centro de Mídia, né? Ele acaba fazendo uma abordagem um pouco, como é que eu posso dizer? Mistura vários temas, vários assuntos. Eu já postei para vocês no Google Sala de Aula as aulas do Centro de Mídia, e ali a gente vai verificar que eles fazem uma abordagem um pouco geopolítica nesse primeiro momento. E aqui eu vou trazer mais uma descrição da característica físico-naturais do continente africano, porque é importante, já que revisa conteúdos lá de vegetação, de clima. E isso eu acho que é bacana para vocês que estão na terceira série, já realizar essa revisão, pensando aí no Enem, né, que vai ocorrer lá no início do ano que vem, né? A gente já sabe dos processos aí de adiamento. E deixa eu até dar uma dica para vocês. De repente, os materiais que nós estamos postando lá no canal da escola, da primeira e da segunda série, seria interessante vocês quiserem fazer uma revisão, né? Parando para pensar nesse aspecto, já que vocês conhecem a gente, tal, sabem a maneira como nós abordamos os conteúdos, acho que fica interessante aí vocês, de repente, assistirem para verificarem, né? Se é não interessante revisar, pensando aí no Enem, pensando aí nas provas de vestibulares que vão ocorrer. Galera, falando sobre continente africano, né? Pensando aqui o continente africano, a gente tem aqui um planisfério que mostra aí os países, né, do globo terrestre. Se a gente verificar a África, né, localizando aqui para nós, a gente tem na porção ao norte aí, banhada pelo mar Mediterrâneo, né, então é um continente que está aí nessa região. Nós temos na costa oeste a África banhada pelo Oceano Atlântico. Nós temos também aqui na costa leste, banhado pelo Oceano Índico, né? E ao sul seria aí aquela região, o Cabo da Boa Esperança, né? Aquela região que seria o limite dos dois oceanos, né? Atlântico e Índico, e também a presença ali da África do Sul, né? No extremo do continente africano. É essa a localização aí, pensando nos continentes. Fazendo uma descrição, galera, é considerado, né, o continente mais antigo do mundo, né, o continente africano. Questão da origem até dos seres humanos, né, remontam muito ao continente africano. Boa parte dos estudos levam muito a crer que a vida se iniciou ali, neste continente. O continente africano possui aí um quarto das terras emersas, né, em torno de 25%. O que são terras emersas, galera? Quando perguntarem para vocês qual que é a definição de continente, são as terras emersas, que estão acima do nível do mar. Isso é um continente, tá bom? As porções de terras, relevo, a gente está falando de montanhas, planícies, planaltos, depressões, tá bom? Então, isso seria o continente. Isso seria o continente, né? As terras emersas. O continente africano é cortado pela linha do Equador, né? E também, o que é o paralelo do Equador, né? E também pelo meridiano de Greenwich, beleza? Isso faz com que o continente africano esteja aí em 4 hemisférios. Vamos entender qual que é essa ideia de 4 hemisférios? Nós temos aqui hemisfério norte, então boa parte do continente africano está no hemisfério norte, a outra porção está no hemisfério sul, né? Uma porção está no hemisfério aqui oriental, a leste do meridiano de Greenwich, e uma pequena ponta aqui está no hemisfério ocidental, beleza? Seria essa outra região aqui que está a oeste do meridiano de Greenwich. Fazendo com que também, galera, tenha ali uma importante zona intertropical, ou seja, boa parte do continente africano está entre os trópicos. Vamos entender qual é a ideia disso, né?
Se a gente pegar aqui o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio com a linha do Equador, a gente vai verificar que grande parte do continente africano está dentro dessa região intertropical. Por isso, o clima lá é o clima, né, o clima que a gente acaba verificando, tem o clima desértico, o clima equatorial, o clima tropical, mas se assemelha muito com o Brasil. De maneira geral, é um clima quente, de forma geral, né? À exceção das regiões mais elevadas ou também de elevadas pensando no relevo, né? Montanhas. Há presença de montanhas no continente africano e também ali na África do Sul, que exerce ali tem um clima também um pouco mais frio, principalmente nos meses de junho, julho, agosto, né? Que tal como nós, por estar no hemisfério sul, o inverno ocorre nessa época, tá bom? Tem pontos estratégicos, galera, que seria o canal do Suez, que é uma região aqui que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, né? No Egito, e também tem o Estreito de Gibraltar, que é uma pontinha aqui da África, que ela quase toca a Península Ibérica, dando acesso à Europa, uma região importante até na questão do fluxo de pessoas, né, sobretudo de imigrantes, quando buscam aí uma melhor qualidade de vida no continente africano, perdão, no continente europeu, né, saindo do continente africano e indo para os países europeus, entrando ali na Espanha. A África tem mais de 1 bilhão de habitantes e é uma das regiões onde a população mais cresce no mundo. Aspectos físicos, né? Pensando agora no relevo, tal como o Brasil, né? A África ela tem uma formação geológica muito antiga. E aí a gente vai lembrar de uma expressão, né, que está falando aqui da geologia, que é chamada de escudos cristalinos. São aquelas estruturas mais rígidas, né? São as rochas, por exemplo, que nós chamamos de cristalinas, magmáticas, ígneas, né? Ou as rochas metamórficas, e onde nós encontramos, por exemplo, os minérios. Não à toa a África também, né, os países africanos são os grandes exportadores de minérios. Nós verificamos a presença de vários planaltos cristalinos. Essas regiões que vocês estão olhando em laranja aí no mapa seriam as regiões de planalto no continente africano. As regiões que nós verificamos aí com uma cor mais forte, meio avermelhado, né, quase avermelhado, marrom bem forte, seriam aí alguns conjuntos de elevações no continente africano. Detalhe aqui, galera, seria, por exemplo, né, tanto uma região aqui do Cabo, que tem uma presença de algumas cadeinhas de montanhas, né, ou regiões mais elevadas, mas o que chama atenção aqui é a cadeia dos Atlas, que é nessa região aqui mais a noroeste do continente africano, tá bom? A cadeia de Atlas, ela serve até como um obstáculo importante que impede a entrada de massas de ar vinda tanto do Oceano Atlântico e também ali do Mar Mediterrâneo. Na região central aqui da África, a gente vai perceber a presença de uma planície, e ela está sobreposta numa estrutura geológica que nós chamamos de bacias sedimentares. Nós já vimos sobre isso também no ano passado. Bacia sedimentar é uma outra estrutura geológica na qual vão encontrar, por exemplo, os combustíveis fósseis. Não à toa, tem alguns países próximos a essa região que são grandes produtores de combustíveis fósseis. Nós vamos falar deles também. A planície do Congo se localiza nessa região. Planície do Congo, a gente está falando, né, galera, de um importante rio numa zona equatorial, que é onde passa a linha do Equador. E lembrar que também nas regiões litorâneas nós verificamos aí a presença de várias planícies. E há o Rift Valley, que são as fossas tectônicas que nós vamos tratar agora no próximo slide. De maneira geral, esse relevo lembra muito o Brasil, mas muito mesmo, tá bom? O que é o Rift Valley, galera? O Rift Valley é essa região aqui, ó, que nós verificamos próximo ao Mar Vermelho, próximo ali ao Oceano Índico. É uma região por onde as placas tectônicas elas estão num processo de separação, de divergência. É isso. O que acontece com as placas tectônicas, né? A gente vai lembrar que tem 3 movimentos as placas, perdão, elas têm 3 limites, as placas tectônicas, né? Ou elas se encontram, se chocam, formando cadeias de montanhas, terremotos e vulcões, ou elas se afastam, né? Formando rift valleys, ou quando ocorre no oceano, formando cadeias mesoceânicas, que são elevações no fundo do oceano.
Aqui a gente está verificando, galera, no continente africano, que está havendo um processo na qual as placas tectônicas elas estão divergindo, indo para lados opostos. Isso significa que daqui a alguns milhões de anos, essa porção aqui que nós chamamos de o chifre da África, ele está passando, né, essa porção do território vai passar por um processo de separação, surgindo daí possivelmente um novo continente, né, uma nova região num futuro geológico. Será assim, né, o que alguns cientistas acabam prevendo no futuro com essa separação, tá bom? Isso seria o Rift Valley. Aqui tem uma ideia bem clara do que é o Rift Valley, ó, essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, né, esse processo de separação que está ocorrendo no continente africano. E essa aqui é uma foto recente que mostra um pouco dessa dinâmica. Ela é lenta, né? Quando isso ocorrer, nós não estaremos aqui para assistir, já que isso está no tempo geológico, que é muito lento mesmo. Pensando um pouco no Rift Valley, é legal a gente fazer uma junção com a hidrografia, porque nessa região onde acaba tendo uma região mais profunda, né, uma área mais profunda, eu vou ter ali o que nós chamamos de lagos tectônicos, né, lagos que se estabelecem nesses rifts, né, que são regiões mais profundas do relevo. A gente vai verificar, por exemplo, 3 importantes lagos, o Lago Vitória, por exemplo, o Lago Tanganica e o Lago Nyassa, o Lago Malawi. Então, a gente vai verificar aí a presença desses 3 grandes lagos. Então, o continente africano, ele até tem importantes lagos, né? Não à toa que essas regiões acabam atraindo fluxos de populações quando fogem de conflitos já que tenham acesso à água. Mas, de maneira geral, a África ela é pobre em rios, né? Tem poucos rios. Há rios no continente africano, mas são poucos. O destaque que nós colocamos aqui é o Nilo, né? Rio Nilo, que nasce aqui mais na próxima linha do Equador e vai em direção ao Mar Mediterrâneo. O Rio Níger, que também deságua no Oceano Atlântico, e o Rio Congo, que deságua também no Oceano Atlântico, tá bom? Então, esses são os 3 mais importantes rios do continente africano. Uma coisa importante de se verificar, galera, é que ambos os rios estão nascendo em uma região que chove bastante, que é a linha do Equador, né? Que é a região aqui equatorial. E é legal destacar também que o Nilo, né, como eu trouxe nessa imagem aqui, ele corta uma região desértica, o deserto do Saara, possibilitando aqui, né, a ocupação, a sedentarização dos seres humanos desde os períodos aí da antiguidade oriental, né? Isso vocês viram em história, a importância do rio Nilo. Galera, pensando ainda sobre aspectos físicos, eu queria fazer aqui uma explicação rápida. Vocês estão conseguindo ler essa imagem que está colocada aí para vocês? Eu tentei procurar uma mais didática, não sei se deu certo. Conseguem enxergar aí? Não dá para ver. Imaginei. Bom, gente, vou tentar ler aqui para vocês entenderem, tá bom? Tem uma questão que é muito importante, que é associar as correntes marítimas aos processos de formação de deserto. E aí eu vou dar um destaque aqui para vocês poderem compreender um pouco melhor. Se vocês olharem aqui, ó, tem uma corrente marítima que vem do polo. Aqui é a mesma coisa, uma corrente marítima que vem do polo. Elas estão simbolizadas aí com a cor em azul. Então, se uma corrente marítima vem do polo, ela tem como característica ser fria. Se uma corrente marítima vem de uma região equatorial, né, e a gente vai verificar essas que estão, nós vamos verificar essas correntes que estão em vermelho, elas vão ter como característica serem quentes, tá bom? Galera, então quando a gente verifica aqui essas correntes marítimas, a gente vai também perceber que elas estão associadas às condições climáticas naturais dos continentes. Por quê? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Aqui na América do Sul, no Chile, nós temos o deserto do Atacama, que é um dos desertos mais secos do mundo, tá bom? Aqui no Chile. Esse deserto, o que contribui para a sua formação? Por que ele se forma? Além de ele estar numa região de alta pressão, uma região de divergência de ventos, né? É uma região onde chove pouco, vamos colocar assim, traduzindo. E também tem ali a cordilheira dos Andes, que funciona como obstáculo, passa pelo litoral, galera, uma corrente marítima fria. Então, quando eu pego aqui, galera, corrente marítima, quando eu vou verificar a corrente marítima, tá bom?
A gente viu que as correntes marítimas que vêm do polo são as correntes marítimas frias, certo? Elas são as correntes marítimas aí que têm como característica serem frias. Quando, olha aqui, tem o litoral, né? O litoral da América do Sul. Quando uma massa de ar vem lá do oceano e vai chegar no continente, antes de atingir o continente, ela acaba encontrando com a área de influência da corrente marítima. Como assim? A corrente marítima está no oceano, só que ela influencia o clima, né? Ela deixa mais frio, vamos colocar assim, tá bom? A massa de umidade que está vindo lá do oceano encontra ali aquele clima mais frio, influenciado pela corrente marítima, né? Que no caso aqui na América do Sul é de Humboldt, na costa oeste, né? Ali no litoral chileno, quando encontra ali aquela corrente mais fria, precipita, chove no oceano e ali no litoral no máximo, tá bom? Chove ali. Isso faz com que a massa de ar que continua a avançar chegue aqui no continente seca, sem umidade, contribuindo aí para esse processo de formação de desertos. Isso é a influência das correntes marítimas frias na formação de deserto. A gente vai verificar o seguinte ponto, então, galera, pensando nesses aspectos físicos ainda. Correntes marítimas, resumindo, a gente tem, por exemplo, aqui a corrente de Madagascar. Ela é uma corrente que vem aqui do Equador. Se ela vem do Equador, ela tem como característica ser quente, tá bom? E elas acabam provocando chuvas. Não à toa, a gente vai verificar aqui que é uma vegetação, olhando pela legenda, tropical, uma vegetação tropical, né? Então aqui a gente tem uma formação de vegetação mais diversa, em função até dessa maior quantidade de chuvas que há nessa região litorânea do continente africano, a costa leste. O ano passado teve chuvas intensas, por exemplo, em Moçambique, que está desse lado aqui, tá bom? Já a corrente das Canárias e a corrente de Benguela, né, que é essa outra aqui em azul, a das Canárias vem ali do Polo Norte e a de Benguela vem do Polo Sul. Elas contribuem para a formação de desertos, o deserto do Saara e o deserto da Namíbia e deserto do Kalahari, tá bom? Então nós temos aqui a contribuição na formação de deserto dessas correntes marítimas. Pega o resumo, galera, que tá aqui, ó. Corrente é fria? Formação de deserto. Corrente é quente? Provocam chuvas. No nosso litoral, tem corrente fria ou corrente quente que predomina, galera? Corrente quente, a corrente do Brasil, tá bom? Provocam chuvas. Quando tem corrente fria, acaba contribuindo na formação de desertos. Deu para entender agora ou não? Deu. Pamela, deu para entender? Agora deu, não deu? Valeu. Continuando então. Aí a gente tem esse desenho aqui do continente africano, né? Opa, aí ó. Nós temos esse desenho do continente africano, que é basicamente o quê, galera? A formação de vegetações aqui na região da linha do Equador, que é onde chove mais. O Rift Valley, ó, tá bem aqui. Em torno do Rift Valley, a gente vai perceber que é mais alto, tá bom? É onde tem aqueles corredores quenianos, etíopes, por exemplo, né? Os caras treinam na altura, ganham maior condicionamento físico. Nós temos a vegetação na região equatorial e nós temos nos extremos deserto do Saara, né? Nessa porção mais aqui no hemisfério norte, e o deserto do Kalahari e da Namíbia, na região mais ao sul. E aí agora a gente vai entender um pouco nessa questão climática, né? Galera, pensando nos aspectos do clima, e é aqui que eu falo para vocês que estudar África resume um pouco os conteúdos. Por quê? O clima no continente africano, ele é espelhado. O que significa isso, galera? O que se repete ao norte ou ao sul, a partir da linha do Equador, é praticamente igual, tá bom? É exatamente esse ponto. Então, aqui eu tenho a linha do Equador, ó, tá bem aqui no centro. Percebam que tem uma cor mais verde aqui, né? Tá bom? Se eu olho para a legenda, é a zona equatorial. E, galera, eu vou começar aqui de baixo, então. Perceba que eu estou começando aqui de baixo, ó. Ou vamos fazer o seguinte, né? Vamos começar conforme eu coloquei aqui no slide, que acho que dá para entender melhor. Aqui é o Equador. Só que vamos aqui para a porção banhada pelo mar Mediterrâneo. Aqui nessa região ao norte do continente africano. Região mediterrânea, galera. Como é esse clima mediterrâneo? Os verões são mais secos, não à toa, quando ocorre
o verão na Europa, ali na região banhada pelo mar Mediterrâneo, né? Grécia, Espanha, Portugal, Itália, acontecem ondas de calor e também incêndios intensos, né? Queimadas intensas nessas regiões, porque o verão, além de ser quente, é bem seco. E os invernos são mais rigorosos, chove um pouco mais, tá bom? E é frio. Então, o norte da África, ele se associa bem a esse clima mediterrâneo, tal como atinge ali os países ao sul da Europa. Avançando, nós temos depois um clima árido, que é basicamente, resumindo, seco e quente. É a região onde está presente o deserto do Saara. Depois nós temos uma região que é o clima ali semiárido, seria uma transição entre o árido e o tropical. O semiárido é quente com chuvas irregulares aí ao longo do ano. Quando eu avanço aqui, né, chegando próximo à linha do Equador, eu tenho a região de clima tropical, muito similar ao que é o nosso clima aqui de Campinas, que seria o que, galera, o clima tropical? Nós temos um verão que é quente e chuvoso, lá no final do ano, início do ano, né? E o inverno, que ele é seco e com temperaturas amenas, né? Não é tão frio assim. Apesar de hoje estar um pouco frio, a gente sabe que até uma semana atrás estávamos em um longo período aí sem chuvas, seco, né? E com uma temperatura que não era nem muito quente, mas também não dava para chamar de fria. Beleza? Então é esse o clima tropical. É o de Campinas aqui. Acaba também sendo característica aqui de algumas regiões do continente africano. E por último, né, o clima equatorial, que é chuvoso e quente o ano todo. Ou seja, chove bastante o ano todo nessa região. E é interessante pensar, né? Porque as pessoas têm essa coisa aqui na África, é só um clima quente e seco. Mas há regiões do continente africano que chove bastante também. Beleza? Eu estou dando destaque novamente para os desertos, né, na região árida, que é o deserto do Saara e o deserto do Kalahari. Galera, quando eu penso no clima, o clima ele influencia a vegetação? O que vocês acham? Eu queria deixar essa pergunta aí para vocês. Falou, Bernardo, acho que ele já saiu, né? O clima influencia na vegetação? A Pamela colocou que sim. Total, né? Se o clima é seco, não vai ter vegetação de grande porte ali naquela região. Galera, por isso nós falamos que o clima na África, assim como a vegetação, funciona nesse ponto na qual elas são consideradas, né, espelhadas, né? Então, quando eu vou verificar, por exemplo, o clima mediterrâneo aqui nessa região que está ao norte da África, tem uma vegetação mediterrânea, que são plantas arbustivas de pequeno porte e espaçadas. Por que são vegetações dessa forma, galera? Porque elas têm que ficar um período adaptado à condição seca, né? Que é justamente no verão, tá bom? O desértico, a gente tem ali os cactos, palmeiras e plantas rasteiras e algumas porções ali que nós chamamos até de oásis, né? Que são alguns pontos de acesso à água no meio do deserto. Nós temos também a steppe, que está no Sahel, e aí é legal pensar o Sahel, galera, porque a gente vai verificar que é uma região de transição também. É a região ali do clima semiárido do continente africano, onde a gente vai verificar a presença de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte, né, e poucas árvores. O Sahel, galera, é uma região importante, né, trazendo aqui esse outro mapa sobreposto, que estão os países da Mauritânia, Mali, Níger e o Chad. Senegal também, Burkina Faso. É uma região que, além de ter alguns países em condições de IDH péssimos, né, há uma área que vem sofrendo um processo de desertificação em função da ocupação humana. E essa ocupação a gente pode pensar desde o desmatamento, estabelecimento de agricultura, uso inadequado do solo, o processo, né, mesmo de antropização, de ocupação humana, vem fazendo com que o Sahel venha sofrendo um processo de desertificação nos últimos anos. Então, esse é um ponto de se destacar aqui. No clima tropical, eu tenho a savana. O que é a savana, galera? Né? A savana seria aquelas árvores espaçadas e vegetações rasteiras. A savana, né, simbolizada aqui por essa cor meio verde claro e também aqui no verde, né? Essas regiões aqui, galera, ela tem uma vegetação que lembra muito o nosso cerrado, que é uma vegetação adaptada também
a um verão chuvoso, mas com o inverno mais seco, tá bom? E na região equatorial, temos uma vegetação ambrófila, né, densa, fechada, uma vegetação adaptada a uma condição de muita chuva, e uma vegetação perene, né, perinófila, perennifólia, né, perennifólia. O que seria perennifólia, galera? É aquela vegetação que não muda a sua característica, ela não perde as folhas, né, em função aí do inverno, do verão, porque ali o clima, ele chove e é quente praticamente o ano todo, né? Praticamente não, né? É quente e chuvoso o ano todo. Por isso que tem essa característica de vegetação perene. Então, se a gente perceber, o continente africano ele tem uma grande diversidade e funciona assim. O que acontece a partir do Equador ao norte ou ao sul, pensando no clima e na vegetação, é igual, né? É igual, beleza? Só vou dar um destaque aqui para vocês novamente, né? Que a influência das correntes marítimas faz com que haja formação de deserto na costa oeste, na região aqui da costa oeste, enquanto que na costa leste, do lado do Oceano Índico, tem uma corrente aqui, né, corrente de Madagascar, a gente vê a presença de vegetação nessa área, em função aqui de ser mais chuvoso, beleza? O Congo no Equador, galera, me remete sempre a um filme importante, né? Floresta do Congo. Quem que. É muito parecido com a Floresta Amazônica, é a mesma ideia da Floresta Amazônica. Qual é o filme que lembra a Floresta do Congo? Vocês sabem? Tarzan. Tarzan. Aí eu tenho uma imagem, tem um conjunto de imagens que mostra um pouco dessa diversidade das paisagens africanas, né? Aqui nós temos duas imagens típicas da vegetação mediterrânea, que nós acabamos de verificar, né? As estepes, aqui mediterrânea, aqui as estepes, aqui a savana, aqui a floresta equatorial, né? Floresta do Congo, e aqui as regiões de deserto. Então, a gente vai verificar que há uma variedade, né, de paisagens natural em função desses aspectos climatobotânicos, nessa junção do clima e da vegetação que nós verificamos. Beleza, meu povo? Galera, avançando agora para a questão sobre aspectos humanos, né, aqui só fazendo um panorama geral do continente africano, nós temos aí, né, nos aspectos demográficos, sociais, né, um baixo IDH de forma geral no continente africano. Claro que não dá para uniformizar, que tem países com realidades diferentes, né, e a gente vai ver isso no segundo momento. Mas quando a gente verifica de modo geral o IDH do continente africano, a gente tem os piores indicadores do mundo. Elevada mortalidade infantil, há também o predomínio da população nas áreas rurais, apesar que em vários países, como a Nigéria, por exemplo, né, há um significativo crescimento demográfico, fazendo com que várias pessoas também acabem indo para regiões urbanizadas, né, mas cidades com condições bastante precárias. Lagos na Nigéria, Nairobi no Quênia, são cidades que vêm passando por um crescimento demográfico gigantesco, né, o número da população ali vem aumentando cada vez mais, então a África vem passando por esse processo de urbanização. Mais da metade da população vive abaixo da linha da pobreza, as condições de miséria ainda são presentes, né, muito presente no continente africano. A questão das epidemias, né, AIDS, malária e até o ebola, que alguns anos atrás, né, ganhou uma nova evidência ali na região próximo ao que nós chamamos do Golfo da Guiné. Golfo da Guiné, só para voltar aqui, né, é essa porção aqui, ó, essa região aqui, ó. Golfo da Guiné, essa porção aqui, galera. Então a gente tem aqui o Golfo da Guiné. O ebola voltou nessa porção aqui alguns anos atrás. Então nós temos aí a presença aí de epidemias. Lembrar que o coronavírus está num processo de crescimento ainda no continente africano, né? Está num processo ainda de avanço no continente africano. A gente teme até como será isso daqui a alguns meses, vamos colocar assim. Há um mosaico de povos, né, de etnias e religiões
não há só uma única etnia negra, né, tal, como se coloca muito pelo senso comum. Na verdade, são uma variedade de grupos étnicos. E essa variedade é importante destacar, né, porque a gente acaba tendo uma visão estereotipada e muitas vezes reducionista do continente africano. É interessante pensar, né, por exemplo, eu trouxe aí uma imagem do filme Pantera Negra, e como procura também pensar outras leituras do continente africano. Beleza, a pobreza existe, a miséria existe, mas é só isso? É só isso que se resume ao continente africano? Não, né? Tem vários outros aspectos que são muito importantes e é legal a gente avançar aí no nosso estudo, nesse terceiro bimestre, para perceber uma outra África, né? Uma África que muitas vezes tem um olhar muito reducionista e estereotipada. Tranquilo? Na próxima aula, nós iremos aí trabalhar a regionalização e também o processo de colonização. A gente vai começar a partir desse tema aqui e a gente avança, né, posteriormente, tá bom? A gente, na próxima aula, a gente continua trabalhando esses assuntos relacionados aí ao continente africano. Gente, é isso. Para fechar, dúvidas, anseios? Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Não, certinho, Marcelo.